Agora sim, abra a palavra do Senhor. Nós vamos continuar a pregação da semana passada. Quero pedir a você que abra no Evangelho de João, capítulo 11, versos 17 a 42. O nosso tema da semana passada era Quando somos amigos de Jesus. Lá foi a parte 1 e hoje é a parte 2. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 17, do 17 ao 42, que na minha versão, na NVT, diz o seguinte: Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava morto havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus sentiu-se novamente indignado. Chegou ao túmulo, uma gruta com pedra, com a porta fechada à entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce veria a glória de Deus? Então rolaram uma pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarre as faixas e deixem-no ir. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu quero te louvar e quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui hoje na continuidade do tema, Pai. Louvo por cada irmão que saiu do seu lar, que se dispôs neste domingo de manhã a vir aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. Mas como sempre nós oramos, Pai, sempre nós oramos aqui na Redenção. Leva a nossa mente cativa a Ti, Pai. Que nenhum mal, que absolutamente nada nos impeça de ouvir a Tua palavra. Que nenhuma preocupação, Senhor, amealhada, acumulada na semana, venha tirar a nossa concentração, Senhor. Nós precisamos ouvir os direcionamentos que só o Espírito Santo tem para nós.
Então, Pai amado, repreenda todo o mal na esfera espiritual e que tua palavra caia nos nossos corações, assim como uma semente cai em terra fértil, para que ela possa produzir vida nos nossos corações. Nós te louvamos, porque temos a oportunidade de ouvir e de nos relacionar com Deus que fala. Portanto, Espírito Santo, fala aos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, domingo passado nós iniciamos o sermão falando que a amizade ela é um dom, um presente de Deus para as nossas vidas. Nós comentamos também acerca da amizade e, acima de todas as coisas, do relacionamento específico que Jesus tinha com a família de Lázaro. E falamos um pouquinho sobre algumas afirmações, algumas lições do texto. Não sei se os irmãos se lembram, eu vou recapitular. Nós falamos que, primeira lição, quando nós somos amigos de Jesus, a calamidade é revertida para a glória de Deus. Nós falamos que quando somos amigos de Jesus, nós nos tornamos alvo do obstinado amor de Jesus. Encerramos falando que quando somos amigos de Jesus, temos os nossos olhos espirituais abertos. Agora, se os irmãos perceberam, notaram, você vai ver que todas as questões trabalhadas no texto têm a ver com aquilo que acontece no nosso exterior, aquilo que nos rodeia. Mas o texto é tão maravilhoso que hoje nós não vamos observar aquilo que aconteceu ao entorno daquilo que, ou da vida daquelas pessoas que se relacionavam com Jesus. Porque Jesus não trabalha só no exterior, ele também trabalha dentro do nosso interior. Tudo o que aconteceu até agora no texto, ele envolveu pessoas, envolveu relacionamentos e envolveu um ambiente externo. Só que Jesus não trabalha só no externo. Jesus também trabalha no interior, dentro do nosso coração. Portanto, a temática é a mesma, quando nós somos amigos de Jesus. Só que hoje a gente vai ver o seguinte: o que acontece dentro dos nossos corações quando nós somos amigos de Jesus? E essa é a parte mais interessante que ficou para o dia de hoje. Primeira lição: quando somos amigos de Jesus, possuímos nele o remédio para a nossa ansiedade. Vou repetir isso. Quando nós somos amigos de Jesus, nós possuímos nele o remédio para a ansiedade do nosso coração. Quem aqui é ansioso? Posso levantar as suas mãos? Eu espero e vou cair, não tem problema. Eu sou extremamente ansioso, mas extremamente ansioso. Dá uma olhadinha, às vezes a gente passa lendo o texto e se esquece de reparar. Acompanha comigo os versos 17 a 28, para você notar uma coisa. Olha só. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria. Elas estavam sendo consoladas, porque na região, de acordo com o estudo teológico, Lázaro era uma pessoa importante. Então tinha muita gente que sabia da morte de Lázaro. E aí, olha só que interessante, dá uma olhadinha no verso 23 e 24. Jesus se encontra com Marta, que sai em primeiro lugar correndo, para ver, o verso está chegando, então ela sai correndo. E olha o que registra o verso 23 e 24. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Você percebeu o que Jesus falou e o que Marta respondeu? Deixa eu falar um pouquinho antes de voltar para cá sobre ansiedade. A ansiedade ela pode ser um sentimento normal, desde que ela não tenha efeitos patológicos. Existe ansiedade boa e ansiedade ruim. E o que é em si ansiedade? A ansiedade é uma emoção normal que pode ser um transtorno psicológico quando se torna exageradamente prolongada e com efeitos extremamente bruscos, abruptos. A ansiedade, então, ela pode ser positiva. E qual é a ansiedade positiva? Quando você está esperando para ser pai, esperando para ser mãe. Essa é uma ansiedade, é normal isso. É natural. Quando você sente medo, talvez, de alguma coisa, quando você é convidado para ir para um novo cargo, você, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir gerenciar todas as coisas? Então existe uma ansiedade que ela é normal, ela é até protetiva.
Porque você se prepara mais quando você está ansioso, quando você recebe uma proposta para um novo emprego. Eu fiquei muito ansioso quando eu fui conhecer a Carol. Principalmente porque eu sabia que meu sogro era da Assembleia de Deus, ele era um cara bem rígido, minha sogra, aquelas irmãs do reteté. Então eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser esse negócio? E no dia que eu fui conhecer a Carol, eu parei o carro e ela estava na porta e ela não vinha pro carro. Eu falei, meu Deus do céu, agora, saca ela, até ela desistiu, até tu, Brutus. Mas é que tinha um cachorro entre o carro e o portão dela. Então eu notei o porquê que ela não tinha chegado até mim. Então mas eu fiquei dentro do carro, fiquei me mordendo. Quantas coisas não passaram na minha cabeça? Tadinha, ela não foi pro carro por quê? Porque tinha um cachorro. E ela ficou com medo do cachorro. Então ela ficou dentro do portão parado. E eu parado com o carro ligado na porta. Ela olhava para mim, eu olhava para ela. Eu não vi o cachorro, porque eu tô dentro do carro, o cachorro tá do lado da porta. Eu olhando para ela olhando para mim, ela olhando pro cachorro, eu olhando para cima. Eu falei, e agora, o que aconteceu? E ficamos nessa troca de olhares um certo tempo, até que ela apontou o cachorro, acabei espantando o cachorro, para depois ela poder abrir o portão para mim. E quando eu conheci meu sogro, ela já chegou e falou assim, é o seguinte, ó, vai ter que pedir para todo mundo. Aí eu pedi para o meu sogro, pedi para minha sogra, pedi para o pastor dela, pedi para o meu pastor, pedi para todo mundo. Ela falou assim, só vou aceitar namorar com você se todo mundo disser sim. Então foi de Deus, gente, que todo mundo disse sim, glória a Deus por isso. Mas eu confesso a vocês que eu fiquei extremamente ansioso dentro do carro, sabendo por que será que ela não saiu? Por que será? O que está acontecendo? A ansiedade, às vezes, ela tem o poder de mudar a nossa perspectiva sobre a nossa própria vida. Só que tem um problema com a ansiedade, quando ela se torna patológica. E o que é isso? A ansiedade patológica é aquela que gera um transtorno que pode interferir no seu processo de descanso. Você deixa de descansar, porque você começa a pensar num problema, ela pode prejudicar a sua qualidade de vida, porque ela pode roubar as suas noites de sono. A ansiedade é terrível. Marta é uma mulher que é ativa e que está sempre ansiosa e preocupada. E não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus que disse. Quando você vai para um outro texto de referência, que está lá em Lucas capítulo 10, versos de 38 a 41, você tem aquele episódio onde Jesus está dentro da casa de Lázaro, com Marta e Maria. E o versículo 41 fala uma coisa interessante. Maria está aos pés de Jesus e Marta está lavando a louça, está varrendo o chão, Marta está fazendo de tudo. E aí Marta fala, mas Jesus, olha só, já lavei, já passei, já fiz comida, já fiz os quitutes, e Maria está nos teus pés, Marta extremamente agitada. Olha o que Jesus fala para ela. Marta, Marta, você se preocupa e se quieta com todos esses detalhes. Nós não devemos criticar Marta, mas Cristo nos afirma que ela era uma mulher inquieta, preocupada e ansiosa. Se você reparar no texto, Marta chega no lugar, ela sai, ela não espera Jesus ir para casa. Jesus está a caminho da casa dela, levando a salvação. Mas ela não espera. Ela vai antes de Jesus chegar. Se você ler o texto, você vai perceber que Marta não espera nem Jesus se pronunciar, porque ela já chega com uma declaração. Ela olha para ele e fala, se o Senhor estivesse aqui, a minha irmã, meu irmão não teria morrido. E olha que interessante. Jesus fala algo crucial para ela. Ele fala assim, ó, seu irmão vai ressuscitar. Olha ela, sim, eu sei que ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no fim dos tempos. Ela está tão ansiosa, mas ela está tão ansiosa que Jesus já deu a solução do problema para ela. Ele falou assim, eu vou ressuscitar o seu irmão. Mas ela, na ansiedade, ela já está até pensando, acho que ele está pregando para mim? Porque esse discurso da volta, esse discurso messiânico, poxa vida, eu já vi isso, ele já pregou isso para mim antes, Senhor, eu sei que o Senhor vai voltar, eu sei que todas as pessoas vão ressuscitar no tempo final, mas olha só que interessante, ela está tão ansiosa que ela já está repregando para Jesus, quando na verdade Jesus já está trazendo a solução. Ele falou assim, ó, o seu irmão vai ressuscitar, mas ela na sua ansiedade, ela pensou, olha, ele é mestre, ele está pregando, ele está me ensinando, ou talvez ela
vai perguntar, mas quem que ele está pensando? Ele está pregando para mim uma hora dessa, meu irmão morreu, ele está filosofando, ele está pregando. Jesus não estava pregando, Jesus não estava filosofando, Jesus estava afirmando, o seu irmão vai ressuscitar. Ela que na ansiedade dela atropelou as coisas, e nós fazemos isso na nossa ansiedade. Nós colocamos tantas coisas diante das respostas de Cristo, que nós mal percebemos que Ele já está atuando na minha e na sua vida. Ele já estava atuando, Ele na verdade já estava dando a solução. Olha, Lázaro vai ressuscitar. E às vezes você está aí com os seus problemas, pensando tantas coisas, a sua mente foi lá na frente. Às vezes a gente está na empresa e a gente escuta, ó, vai ter um corte, pronto, sou eu. O próximo da fila sou eu. O corte vai ser comigo. Você está às vezes num lugar de amigos, está conversando dentro do quarto e escuta aquela batida. Bateu o carro lá fora. Bom, bateu é o meu. Só pode ser o meu. E a gente vai assim, sempre antecipando as coisas ansiosamente, sempre colocando, ansiedade, eu prego isso, ansiedade é uma ladra. Porque ela rouba a nossa capacidade de esperar aquilo que vem de Deus. A ansiedade ela é uma ladra, porque ela rouba a nossa capacidade de aguardar em Deus as bênçãos que vêm do alto. Quantas vezes nós não damos um passo maior que a perna? Porque Jesus, na verdade, não tinha falado nada, mas nós, na nossa ansiedade, nós nos decidimos antes aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que deve ser feito, aquilo que não deve ser feito. Querido, querida, aguarda no Senhor. Espera nele. Quando nós somos amigos de Jesus, nós possuímos nele o remédio para a ansiedade. Olha o que ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. É a resposta que ele dá para Marta. Ela preocupada com tantas coisas, sabendo que o Senhor do universo estava na frente dela, falando, eu sou a solução que você precisa. Eu sou a solução que você precisa. Então acalma o seu coração. Acalma o seu coração, não seja roubado, sequestrado pela ansiedade. Não deixe que ela tire de você aquilo que você pode ter melhor, que é aguardar aquilo que vem diretamente de Deus. Não antecipe, não pegue atalhos, porque o que a ansiedade faz conosco é nos fazer pegar atalhos na vida. Você se lembra do povo? Êxodo capítulo 33, todo mundo no sopé do monte. Moisés demora um pouquinho para voltar, o que eles fazem? Esse Moisés, eu não sei o que se deu com ele. Vamos fazer um ídolo e vamos adorar. Quer dizer, vamos resolver o problema no nosso tempo, na nossa forma. Aguarda. Espera. Porque quando nós somos amigos de Jesus, nós temos nele. Nele, é ele. É a solução para a nossa ansiedade. Se é amigo de Jesus, então aguarda. Porque ele vai entrar com a solução que você precisa. Amém? Segunda lição do texto. Quando somos amigos de Jesus, temos a nossa adoração amorosamente respondida. Olha que coisa linda. Quando nós somos amigos de Jesus, nós temos a nossa adoração amorosamente respondida. Onde está isso, pastor João? Dá uma olhadinha. Vá lá no verso 29 em diante. Olha o que diz, Maria se levantou e de imediato foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrendo. Você percebe a diferença de Maria e de Marta? Marta já chega falando um monte de coisas. Maria já chega se prostrando aos pés do Senhor Jesus. Maria, ela tem no DNA, um DNA de adoradora mesmo. Sabe quem que é essa Maria? O próprio versículo vai antecipar para a gente. Ele fala o seguinte, essa Maria é aquela que depois viria derramar um perfume no Senhor. É essa que depois ia demonstrar, talvez, no Novo Testamento, uma das maiores formas de adoração, porque ela pegou aquilo que ela tinha de maior valor e derramou aos pés do Senhor. É essa Maria que tem esse hábito de adoração, que corre para Jesus
quando está passando pelo pior momento da sua vida, porque havia perdido um irmão. Então ela vai, e quando ela vê Jesus, ela se coloca aos pés do Senhor. Ela o adora. E aqui existe uma questão interessante hoje. Quando você fala em adoração, nós pensamos em que automaticamente? O que vem à sua mente quando você pensa em adoração? A gente pensa em louvor, né? A gente pensa em música e tal. A palavra adoração ao longo dos séculos foi perdendo o seu sentido original. Hoje ela está extremamente atrelada ao conceito de cantar. Mas adorar no sentido original sempre esteve relacionado com o ato de prostrar-se e o ato de entregar algo ao Senhor. Gênesis capítulo 22, verso 5. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. A primeira vez que a palavra adoração aparece é nesse texto. E o que Abraão está fazendo aqui? Ele está levando o seu filho para entregar para o Senhor. Agora, olha só que interessante. Vemos que a adoração de Abraão está relacionada ao processo de entregar o seu melhor a Deus. A oferta era Isaac, mas o coração que estava ali no altar era o coração de Abraão, porque ele amava aquela criança. A entrega, ela precisa ser algo genuíno do coração. Da mesma forma, Maria, que em breve provaria a sua entrega total, derramando um perfume para o Senhor, também se prostra diante dele. Ou seja, ela reconhece a autoridade, a soberania de Jesus, e ela oferta toda a sua adoração. No grego aqui, cair, significa pípto. A palavra quer dizer que aquele que desce de algo superior para baixo, aquele que sai de um ponto de honra para um ponto de desonra, aquele que sai de um ponto de estar ereto para cair-se, derramar-se e entregar-se aos pés do Mestre. E é o que Maria faz. Ela corre, se joga e se prostra. Agora, olha só que interessante. Quando nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo, quando nós nos entregamos de coração, as nossas lágrimas são assistidas. Se você dá uma olhadinha, você vai perceber que Jesus viu Maria chorar. Assistidas é no sentido de serem observadas. Porque quando você adora ao Senhor no seu momento de dor, quando você adora Jesus no seu momento de angústia, quando você adora ao Senhor no momento em que só está você, não é no momento público, é no momento em que você está, você, a sua cama e o seu travesseiro, e você está chorando lá, ele observa as suas lágrimas. Ele tem essa propriedade de nos acompanhar quando nós choramos. E a Bíblia deixa claro, ele viu Maria chorar. Quando nós adoramos a Jesus, ele amorosamente nos responde. Ele responde o nosso processo de entrega, de adoração. E quando nós fazemos isso, as nossas necessidades são reconhecidas por ele. Olha o que ele fala. Aonde está o corpo? Ele entende que Maria tem uma necessidade. Ele entende que ela está passando pelo pior problema da vida dela, que é ter perdido o irmão, e ele imediatamente identifica isso. Ele fala: eu quero ver o corpo, eu quero ver o objeto das suas lágrimas, eu quero ver aquilo que está te fazendo chorar, eu quero ver aquilo que está fazendo você sofrer, eu quero ver. Então ele fala: me mostra onde está o corpo. Ele vai e encontra a necessidade. Quando nós adoramos o Senhor, nós temos a nossa adoração amorosamente correspondida de todas as formas. E nós temos as nossas feridas compartilhadas. Que Jesus chora também. Olha que Deus é esse, que compartilha lágrimas conosco. Que Deus é esse, que compartilha da nossa dor. Jesus vê ela chorando e chora também. Ele se compadece. Ele entende o momento que ela está passando. Ele não critica, ele não julga, ele não acusa. E mesmo, olha que interessante, mesmo ele sabendo que ele ia ressuscitar, sendo Deus, tendo todo o conhecimento, mesmo sabendo aquilo que ele ia fazer, ele chora com ela para demonstrar que a dor dela era a dor dele, que o pesar dela era o pesar dele, que as lágrimas dela eram as lágrimas dele. Ele se envolve com a sua e com a minha dor. Às vezes nós, numa fã de loucura, nós falamos: será que Deus está vendo? São as nossas questões com os nossos problemas pessoais. Será que Deus está vendo? Será que Deus tem consciência do que eu passo na minha família? Será que Deus tem consciência do que eu passo com os meus filhos? Será que Deus tem consciência do que eu passo com os meus pais? Será que Deus
Tem consciência do que eu passo dentro da minha solidão? E aqui o texto deixa claro que Jesus vê Maria chorar e chora com ela, compartilhando as dores, compartilhando a angústia e compartilhando o desespero. Porque ele é 100% Deus, mas ele é 100% homem. E um homem que se compadece. Um homem que entende as lágrimas. Quando nós adoramos o Senhor Jesus, nós temos a nossa adoração amorosamente correspondida. Porque ele responde a ela. Ele se envolve com ela. E acima de todas as coisas, ele fala assim, ó, aonde está o corpo? Você possa hoje orar para Deus e falar, Deus, o Senhor sabe o objeto das minhas lágrimas. O Senhor conhece o motivo da minha tristeza. O Senhor sabe o motivo da minha angústia. O Senhor sabe o motivo da minha ansiedade. Só que cabe a nós tomar uma decisão nessa manhã. Nós podemos ser ansiosos igual a Marta e antecipar todas as coisas antes que elas aconteçam, ou nós podemos fazer igual a Maria, que é cair aos pés de Jesus, chorar diante dele e pedir para que ele entre com provisão. Sabe por quê? Porque quando nós adoramos ao Senhor, nós somos respondidos com muito amor e ele se envolve com as nossas dores. Amém? Então que você possa fazer isso, nós vamos orar isso. Terceira lição. Quando nós somos amigos de Jesus, nós temos a nossa fé correspondida. Onde está isso? Dá uma olhadinha nos versos 38 a 44. Olha o que está registrado aí. Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu, eu não lhe disse que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse, desamarre as faixas e deixem-no ir. Quantas vezes nós não somos decepcionados nessa vida? Eu sei que você já foi decepcionado por alguém. Eu sei que existe uma área da sua vida que tem uma mágoa. Machucado por quê? Te decepcionaram. A vida, às vezes, é tão dura com a gente nessa circunstância, que às vezes a sua vida ela é uma coxa de retalho de decepções. Às vezes você se decepcionou no trabalho. Às vezes se decepcionaram na esfera social. Às vezes se decepcionaram na esfera amorosa. Às vezes se decepcionaram até na esfera religiosa. Te machucaram, te traíram, mentiram, líderes religiosos, pastores, assim sucessivamente. E isso gerou uma decepção grandiosa no seu coração. Olha só que interessante. Marta e Maria eram irmãs com uma composição bem distintas uma da outra. Mas ambas concordam em uma coisa. Elas perguntam e dizem a mesma coisa para Jesus. Olha o que elas dizem. Verso 21. Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. 11 versos depois, é a vez de Maria dizer exatamente a mesma coisa. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta e Maria estavam decepcionadas, não com Jesus, mas com a situação. Porque elas pensavam, se a presença do mestre fosse real, quando o meu irmão morreu, talvez ele tivesse curado. Elas estavam decepcionadas com o passado. Elas estavam decepcionadas com a situação no qual não envolveu Jesus. E ela fala, pai, imagina Jesus se você estava aqui, eu não estaria vivendo o meu luto. E nós somos iguais a ela. Por quê? Porque nós pensamos, meu Deus, se eu tivesse tomado uma outra decisão, o meu presente seria diferente.
Se eu tivesse ido por outro caminho, talvez agora o meu trabalho seria diferente, a minha família seria diferente, a minha vida espiritual seria diferente. E faz parte nós tomarmos decisões erradas, faz parte da vida, está dentro do pacote nós errarmos, afinal de contas, você é ser humano, eu sou ser humano, e nós falhamos nas nossas escolhas. E quantos de nós colhemos agora frutos, ou colhemos basicamente um caminho errado, por ter tomado uma decisão errada no passado? Mas quando somos amigos de Jesus, temos a nossa fé correspondida. Ou seja, ele é capaz de mudar, não o passado, porque o passado é imutável, mas ele é capaz de mudar aquilo que nós vamos fazer do nosso presente e aquilo que nós vamos colher no futuro. Então, quando Jesus chega lá, elas reclamam do passado. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Veja bem que Jesus não faz nenhum discurso acerca do questionamento delas. O que Jesus faz é correr para a resposta e para o milagre. Até porque Jesus de propósito não foi, ele esperou. Porque havia uma tradição judaica que dizia que a alma poderia voltar para o corpo até 3 dias. Então se a pessoa morresse e 3 dias depois ela ressuscitasse, as pessoas acreditavam, de acordo com a tradição judaica, porque Deus enviou de volta a alma. Mas nesse caso, elas não atribuiriam a Jesus quem ele era, o Messias, Salvador da humanidade como um todo. E eles precisavam crer. Jesus falou, lembra que eu falei para vocês, se vocês vissem, que bastava só crer, e se vocês crescem, vocês veriam a glória de Deus. É por isso que Jesus não vem no 3º dia, Jesus vai no 4º para ele provar que o milagre é maior. E talvez você está assim no coração, Deus, por que o meu passado eu tomei decisões erradas? Porque eu fiz o que eu fiz, da forma que eu fiz, quando eu fiz e como que eu fiz. Talvez se você mudar o seu olhar para o futuro e acrescentar Jesus, ele vai falar, olha, você vai ver que eu vou mudar o presente e o futuro da sua vida, porque ele tem poder para isso. Então, em vez da gente ficar questionando o passado, por que não olhar por meio de Jesus para o futuro? Olha só que interessante. Quando nós somos amigos de Jesus, nós temos a nossa fé correspondida. E essas mulheres estavam decepcionadas, mas elas confiaram em Jesus. E olha o que Jesus faz. Jesus fala, rola a pedra. E eles rolam a pedra, e ele ora ao Pai, e ele fala o seguinte, Pai, eu sei que tu me ouves, mas para que essas pessoas creiam que eu sou quem eu sou, eu estou falando em voz alta. Lázaro, sai para fora. Quando somos amigos de Jesus, temos a nossa fé correspondida. Por quê, pastor João? Porque tudo em nós será restaurado, e o passado será mudado. Tudo em nós será restaurado ao ouvirmos o som da voz do nosso amigo Jesus, pois não há nada que resista à voz e ao comando de Jesus. Um homem 4 dias morto, já deveria estar numa fedentina danada. Jesus vira para ele e fala, Lázaro, sai para fora. Se você depositar a sua fé em Jesus, eu tenho certeza, meu amado, eu vou te decepcionar um dia. Eu vou fazer você se entristecer porque eu sou um ser humano falho, mas eu te garanto que Jesus não vai te decepcionar, porque o comando da voz dele nada pode resistir. Que você ouça a voz de Jesus dizendo, vida de santidade, sai para fora, vida de oração, sai para fora, vida familiar, sai para fora, comunhão familiar, sai para fora, restauração de casamentos, sai para fora, restauração de vida de oração, sai para fora, restauração de relacionamento de pai com filho, sai para fora, perdão, sai para fora, unção de Deus, sai para fora, vida com Deus, intimidade, sai para fora. Ora para que esse milagre aconteça na sua vida. Porque ao comando de Jesus nada pode resistir. Aquilo que para ela era decepção se tornou em convicção. Olha o que eu vou te falar. Aquilo que para elas era decepção se tornou convicção. Você imagina essas mulheres cheias de dúvidas sobre quem era Jesus. Ela está junto dele. Ele fala, Lázaro, sai para fora. Aí veio o divulguinho, né? Os filmes relatam, né? Lázaro saindo do normal, né? Mas a tradição judaica, ela basicamente já estava mesmo o corpo, ela não rolava. Então,
A saída de Lázaro não foi aquela. Ele saiu assim, com um brilho nas costas. Ele saiu. Tanto que ele fala, vai lá e desata ele. É perigoso ele cair, bater a cabeça, morrer, ter que ressuscitar 2 vezes. Aí eles vão lá e desatam. E o milagre sai para fora. Quando nós somos amigos de Jesus, nós temos a nossa fé correspondida. E eu quero pedir a você que dê mais uma chance para Jesus nessa manhã. Vamos ficar de pé. Que você possa dar mais uma chance para Jesus, para ser amigo dele, para buscá-lo de todo o coração. É uma amizade tão interessante, mas tão interessante, que ela é basicamente de esforço unilateral. Porque o sentimento de amor que Jesus tem por você é contínuo. Somos nós que oscilamos. Somos nós que às vezes ferimos essa amizade. Somos nós que às vezes damos as costas para Cristo Jesus, porque Ele continua com os braços abertos, querendo falar com você, querendo te abraçar, querendo participar da sua vida. Ontem aconteceu uma coisa que é extremamente interessante. E eu quero conversar com vocês sobre isso. A gente foi no consultório da Mari, levar a Mari no dentista. E eu me sentei lá, a Mari estava lá, bonitinha, a Carol tinha acabado de entrar. E eu fiquei na parte do consultório, na recepção do consultório, essa palavra estava buscando. E aí eu tô lá na recepção. Para concluir, a gente já vai lá. Eu tô lá na recepção. Aí eu comecei a observar algumas coisas. Eu falei, nossa, o vitral aqui, parece o vitral, ele lembra o Coliseu. É verdade, o vitral lembra o Coliseu. Aí eu olhei pro lado assim, na mesa da recepcionista tinha lá a Torre de Pisa. Tortinha, bonitinha. Eu falei, nossa, tem a Torre de Pisa ali também, né? Aí eu fui e olhei pra porta. Na porta, do lado da porta tinha um quadro de Veneza. Nossa, tem um quadro de Veneza aqui também. Na borda da TV, tinha uma TV, tinha um aparador, e lá estava cheio de esculturas romanas. Ah, tem uma escultura romana ali, rapaz. Eu não tinha percebido. E na parte de cima, tinha o banco, né, a cadeira, e aqui na parte de cima tinha a frente de um carro com as cores da Itália. Eu olhei, nossa, tem um carro aqui com as cores da Itália. Olha o TDAH. Aí eu cheguei, vindo pra cá hoje, falei, amor, o consultório é temático. Lembra, né? Itália. A Carol, gente, vocês não sabem quanto tempo eu levo minha filha lá nesse lugar. Vocês não sabem há quanto tempo eu levo minha filha lá nesse lugar. Quanto tempo, amor? Que vergonha. 1 ano e meio eu levo a Mari no dentista. Só hoje eu percebi que a sala era temática. Oi? E o nome do consultório, eu sei que você vai me dar um tapa na cara quando acabar aqui. Da Vinci. Por que eu estou falando isso com você? Porque às vezes esse amigo Jesus já está te dando tantos sinais que ele te ama. Ele está mostrando de tantas formas que ele te ama. Que ele quer se relacionar de maneira exclusiva com você. Que ele não quer que exista nada entre você e ele. É que às vezes nós somos meio TDAH espiritual. Deus vai dando as mensagens, vai mostrando, a gente acaba desconsiderando, descartando. Ele deu a cruz. Quem, em sã consciência, morre por um amigo? Quanto mais morrer por nós que éramos inimigos. Eu costumo falar, meu Deus do céu, quando aqueles cravos entravam no punho dele, as únicas pessoas que ele tinha em mente éramos nós. E quando eu falo nós, é a humanidade. Porque Jesus não morreu por anjos, Jesus não morreu pela criação como um todo, apesar que a criação vai ser restaurada também. Mas aquilo que não demoveu ele, do amor obstinado, nós falamos no primeiro sermão, o que não demoveu ele dessa vontade, desse empenho obstinado, desse amor louco, foi a sua vida. Por amor a você, ele aguentou os cravos, aguentou a humilhação, aguentou o chicote, aguentou o cravo e os espinhos numa coroa que era para mim e para você. Então eu quero te pedir agora, abra o seu coração. Deixa ele fazer aquilo que ele precisa fazer na sua vida. Se você entregar uma adoração genuína,
Vem cá, amor, pra gente orar.